Então essa aqui é a nossa máquina de ressonância magnética, né? Ela é idêntica à máquina, ao equipamento que vocês fazem exame em hospitais, clínicas. A diferença, obviamente, está pelo tamanho e o campo, a intensidade do campo que é produzido aqui. Esse aqui é um campo de meio Tesla que é produzido, enquanto nas clínicas aí está em torno de 4 ou 5 Teslas. Então a gente consegue ver que essa dependência entre o tamanho da máquina e o campo o campo produzido não é uma dependência linear, né? Por isso esse tamanho aqui, né? Mas nós conseguimos fazer a mesma coisa que se faz numa máquina normal de clínica de hospital. Então, basicamente, como é que funciona a ressonância magnética? Ao falar da ressonância magnética, a gente fala do átomo de hidrogênio. O átomo de hidrogênio é o átomo que mais tem maior predominância no nosso corpo, né? E ele tem uma peculiaridade que ele tem apenas um nucleon, né? Diferente de todos os outros elementos químicos da tabela periódica, o hidrogênio ele tem apenas um nucleon, ou seja, ele tem apenas um próton. Quando eu falo nucleon, eu estou me referindo a prótons e nêutrons, né? O hidrogênio ele tem apenas um próton. E esse próton, né, ao contrário do que possa imaginar, ele não fica parado aleatoriamente, ele não fica parado no núcleo atômico, ele está em movimento, está sempre em movimento. Só que esse movimento é um movimento aleatório, né? Então ele se move em todas as direções. Quando coloca-se o paciente dentro da máquina de ressonância magnética, a máquina cria um campo externo, um campo magnético externo, que vai fazer com que esses prótons de hidrogênio se alinhem em duas direções preferenciais, certo? Uma que vai ser na direção do campo, né? Vamos imaginar que nós temos aqui um plano XY, né? Plano horizontal XY, e na vertical nós temos o plano Z. O plano XY ele não vai ter magnetização, e a magnetização vai ocorrer no plano Z. Então esses prótons, ao entrarem nesse campo magnético externo, eles vão se alinhar preferencialmente em duas direções. Na direção do campo ou numa direção contrária ao campo, que a gente chama de antiparalela, certo? Se o campo está apontando para cima na direção Z, eu posso ter prótons alinhados na direção do campo ou na direção contrária. Então, o campo magnético serve para fazer esse alinhamento dos prótons, dos spins dos prótons. Uma vez alinhado, a máquina começa a emitir pulsos de RF. Esses pulsos de RF, se você já fez o exame de ressonância, quem está vendo o vídeo já fez o exame de ressonância, vê que existem vários sinais que são sonoros, que são ouvidos quando eu estou fazendo o exame. Esses sinais, né, são os pulsos de RF. Esses pulsos de RF ele serve para quê? Serve para fazer com que ocorra uma deflexão no movimento, no alinhamento desses spins. Então é emitido um pulso, aí sai aquele sinal lá, aí esse próton, né, o spin desse próton, ele se alinha na direção do plano XY. Isso é óbvio, claro, dependendo do ângulo que esse pulso é dado, né? Eu estou falando aqui de uma maneira bem simplória, né, mas existem variações nesses pulsos. Então, quando eu emito esse sinal de RF, esse próton, esse spin do próton que estava alinhado na direção do campo, ele sofre essa deflexão. A natureza tende sempre ao estado de menor energia. Eu dei esse pulso, ou seja, eu transferi energia para esse próton. Ele saiu do seu estado de equilíbrio e foi para um estado mais excitado. O que vai ocorrer? Lembra que eu falei que não existia magnetização no plano XY. Agora vai existir a magnetização, porque eu excitei esse próton, e ele recebeu energia e fez esse movimento. O que parou o pulso? Foi dado o pulso, ele defletiu e
A volta desse pulso, lembra sempre que a natureza tende sempre ao estado de menor energia. Se eu parei de excitar, de dar energia para esse próton, ele tende a voltar para o seu estado natural. Quando ele volta para o seu estado natural, ou seja, volta na direção do campo, o que acontece? Essa magnetização que existia aqui no plano XY, que só ocorreu devido ao pulso de RF que eu dei, ela começa a diminuir. E, obviamente, pelo princípio da conservação de energia, a magnetização que tem no plano Y, ela começa a crescer. Então vai diminuindo a magnetização nesse plano XY e crescendo a magnetização no plano Z. Isso é o que nós chamamos os tempos de relaxação. Ou seja, o tempo de relaxação T2, que é a magnetização horizontal, e o tempo de magnetização T1, que é a vertical. O T1 cresce e o T2 diminui à medida que o próton ele volta para sua posição de origem. Esse tempo T1 e o tempo T2 que são fundamentais na formação da imagem, certo? Então, a imagem é formada devido ao tempo de relaxação T1 e T2. Isso é característico de cada tecido do nosso corpo, ele vai ter um tempo de relaxação diferente, certo? Obviamente, isso é uma maneira bem simplória de explicar o funcionamento. É claro que vai existir diferenças desse T1 e T2 no modo de eu obter a aquisição da imagem, vai depender do gradiente do campo, vai depender de outros fatores, mas basicamente esse tempo de relaxação, essa volta do spin do próton, o término da sua magnetização na horizontal e na vertical, que vai fazer com que eu consiga formar a imagem, certo? Então, basicamente, é assim que funciona a ressonância magnética.